Veja, a pressão alta, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. Cerca de 30% das mortes são ocasionadas por doenças cardiovasculares. Derrame, infarto. E a hipertensão é causa dessas principais causas. Então ela está por baixo disso tudo. Então é muito frequente. Né? 30% é um número extremamente elevado. Os remédios, esse mundo de remédios que existem contra a hipertensão são efetivamente eficazes? Muito eficazes, baixa pressão, protegem os órgãos das lesões, diminuem o que a gente chama de eventos, que são o derrame, que é o infarto, a paralisação dos rins. E a boa notícia é que hoje efeito colateral é muito pouco dos remédios. A pessoa fica tonta, fica um pouco tonta. Antigamente era muito difícil tratar a hipertensão. Quando eu comecei a tratar, os homens fugiam do médico por causa de impotência, disfunção sexual. Hoje em dia isso é raridade. E os remédios que a gente usa são muito seguros, muito bem tolerados e são eficazes em controlar a pressão. O senhor fala em impotência como efeito colateral, não consequência da alta pressão. A alta pressão deve melhorar o desempenho. Não, porque os vasos vão ficando estreitados, endurecidos, isso prejudica a irrigação. Então, na realidade, a pressão alta é ruim, né, nesse sentido. O bom é a vasodilatação. E os remédios acabam, se baixa a pressão, previnem esse tipo de consequência. O número de pressão, se fala numa alteração dessa análise, desses números. Todo mundo fala 12 por 8 pressão de criança, mas ainda não é mais 12 por 8? Hoje, a gente sabe que a pressão ótima ideal, que hoje é chamada de normal pelos americanos, é abaixo de 12 por 8. Então, entre o 12 por 8 e o 14 por 9, nós temos uma faixa intermediária. Antigamente era chamada de normal, normal alta, limítrofe, etc. E hoje se chama de pré-hipertensão. Os americanos passaram a chamar de pré-hipertensão para chamar a atenção da população que essa é uma faixa de risco. Nós sabemos que quem tem a pressão nessa faixa tem mais risco do que quem tem pressão abaixo de 12 por 8. Só que ainda não se demonstrou que é benéfico o tratamento com remédios. Nós sabemos que essas pessoas precisam de um tratamento não medicamentoso, que é a qualidade de vida adequada, exercício, sal, etc. Então, a grande diferença é isso. Passou a se chamar, em vez de ideal ou de pressão ótima, a pressão normal, abaixo de 12 por 8, e entre 12 por 8 e abaixo de 14 por 9, essa pré-hipertensão. Agora, tem gente que tem baixa pressão. Baixa pressão, costuma dizer que é saúde. Né? A sonolência. Às vezes acontece. São raros os casos das pessoas que precisam de tratamento para pressão baixa. Né? Geralmente a pressão baixa acontece em mulheres, no período pré-menstrual, no verão. Isso se resolve com um pouco mais de líquido, às vezes um pouco mais de sal. Na praia parece que há uma tendência a baixar a pressão. Por quê? Porque o calor, o verão, faz com que a pressão abaixe por causa da vasodilatação. Os vasos se abrem bastante e a pressão cai. Né? É interessante até comentar que não é a diferença de altitude. Muitas pessoas pensam que ao nível do mar ou no alto não tem a diferença de altitude. Não é. Na realidade é a temperatura. A temperatura no verão, ao nível do mar, você tem. Primeiro as pessoas também ficam mais tranquilas, né? Estão da praia, não tem estresse, etc. E o calor faz com que a pressão abaixe. Índios, eu não sei se existe uma análise, deve haver. Índios são sujeitos à alta pressão. O índio brasileiro tem alta pressão. Essa é uma população muito interessante, já foram estudados, principalmente os índios Yanomami. E se mostrou nessa população, eles não comem sal, não tem estresse, não tem obesidade, então não tem hipertensão e a pressão não sobe com a idade. Então se mostrou que realmente eles não têm elevação de pressão com a idade, ao contrário da gente. A gente sempre vai, ou por sedentarismo, ou excesso de peso, a pressão vai subindo à medida que a pessoa vai ficando mais idosa. Essa questão da hipertensão tem algum envolvimento, pode eventualmente ter algum envolvimento com queda de memória, queda da eficiência da memória, ou insônia, ou visão turvada? Então, na medida em que a hipertensão compromete os vasos, ela compromete o que a gente chama da capacidade cognitiva da pessoa. Né? Então, quando você trata a pressão, você melhora essa capacidade da pessoa compreender as coisas, de aprender e assim por diante. Quer dizer, a capacidade mental, cognitiva é um negócio também. Em relação à visão, também existe comprometimento das artérias do fundo do olho. Né? As hipertensões muito graves, a pessoa pode ficar cega.
com hipertensão chamada maligna, por exemplo, uma hipertensão extremamente grave, a pessoa pode ficar cega. Então existe esse comprometimento. Em relação ao sono, a hipertensão não propriamente